Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. É com muita alegria que eu estou aqui iniciando esse projeto bacana do Café Trabalhista, projeto onde a gente quer refletir, debater, discutir, conversar sobre as coisas importantes, sobre o mundo do trabalho, sobre o mundo do direito, sobre política, porque essas coisas se envolvem, um pouco de cada, às vezes separados, às vezes juntos, e aqui se é possível se conversar separado. E eu estou muito feliz em trazer para contribuir com esse debate. A ideia é sempre trazer alguém que tenha uma experiência, tenha uma vivência, tenha uma opinião, que seja firme em relação aos seus posicionamentos. E eu estou muito feliz em trazer um convidado aqui que a gente manteve por algum sigilo em algum tempo, um segredo, e aceitou, e é uma honra para todos nós. Que alguém que vai contribuir com as nossas reflexões aqui no nosso Café Trabalhista e está inaugurando nesse primeiro episódio. Nascido em Maceió, em 22 de maio de 1964. Nosso convidado foi advogado, funcionário público da extinta Telasa, procurador do trabalho do Ministério Público do MPT aqui de Alagoas, por 24 anos, de 1996 até 2020, vice-gerente do CONALES, que é o órgão do Ministério Público do Trabalho destinado ao combate a condutas antissindicais, membro da Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, a CONAET. Atualmente é procurador regional do trabalho da PRT da 20ª Região de Sergipe e membro coordenador do Movimento Unificado das Vítimas da Braskem, o MUVB, que é um movimento que tem dado um outro tom em relação a essa tratativa desse problema grave aqui no nosso estado, aqui em Maceió, e especialmente na região metropolitana, sempre atuante em defesa dos direitos dos trabalhadores e do fortalecimento das entidades sindicais. É uma honra, meu amigo Dr. Cássio Araújo, recebê-lo hoje. Uma honra assim que eu não tenho como mensurar. Muito obrigado por aceitar e participar do nosso primeiro episódio do Café Trabalhista. Seja bem-vindo. Está com você a palavra. Geraldo, agradeço o convite e digo que a honra é nossa e espero poder contribuir, né, no esclarecimento das questões que me foram impostas, né, para todos os espectadores aqui desse podcast. Muito obrigado, meu amigo. Eu quero fazer aqui, nesse momento, nessa oportunidade talvez única, um documento. Eu queria também falar um pouco do senhor. Para além dessa referência que é na defesa dos trabalhadores, talvez uma oportunidade da gente conhecer um pouco mais do senhor. Vou falar assim porque eu não consigo, talvez, não ter essa deferência, mas onde você nasceu, onde cresceu, que bairro, quem é, quais são as origens do Cássio? Bom, sou nascido em Maceió, né? Em 22 de maio de 64. Esse ano vou completar os redondos 60 anos. Maceió é uma cidade assim que eu tenho muito apreço, né? Tenho um verdadeiro amor. E por tudo de bom que ela oferece, sem esquecer os lados, digamos, negativos que ela também tem, né? E que a gente tem procurado ao longo da nossa existência melhorar esse lado, né? Para que todos possam usufruir do potencial, né, que ela tem, né? Não só pelas suas belezas naturais, mas pela sua história, sua riqueza, sua cultura, que é muito rica e nem sempre a gente percebe essa riqueza. Verdade. O senhor nasceu em que bairro, doutor Cássio? Bom, eu nasci aqui na Santa Casa, Sim, mas certo? cresceu em que? Eu passei uma parte da minha vida no centro da cidade, depois andei perambulando aqui, né? Criança, fui para Bebedouro, depois fui pro Tabuleiro e depois fui pro Pinheiro, né? A casa aqui, então, que a Braskem está arrancando
da nossa convivência, né? Mas o senhor ainda mora no Pinheiro, ainda hoje. Sim. Bom, eu fui expulso da casa, né? A Braskem, ela me expulsou, alegando me proteger por conta do alinhamento aqui na mina 18. Eles invadiram a minha casa, mesmo eu tendo avisado a eles que não estava em casa, mas resolveram fazer isso. Aí, para me proteger, arrombaram minha casa, deixaram lá tudo aberto, e hoje eu não posso entrar em casa. Muito grave. Tá, inclusive, na temática que a gente tem a conversar aqui, dentre os assuntos que a gente tem a conversar aqui, mas assim, não dá para passar batido, já que a gente tocou no assunto de moradia, de origens, para quem é de Maceió, na verdade. Eu fiz algumas pesquisas sobre a experiência do senhor e eu vi muito da sua experiência após ao seu ingresso no MPT. Mas o senhor advogou há algum tempo, né? E em que área o senhor advogou? Bom, quando eu concluí, né, o curso de Direito e até antes aqui de pegar a carteirinha da OAB, eu comecei a ter experiências, né, na área da advocacia. Fui procurar alguns amigos que se formaram primeiro do que eu, no sentido de tentar começar a advogar, ter experiência, ir para o fórum, né, fazer uma petição inicial, que assim, para o novato, né, para mim assim, era tudo muito aquela coisa extraordinária, muito misteriosa, né, e nas tentativas aí iniciais que tive, não deram assim muito certo e fui tocar sozinho, né? Então, um espaço que me deu apoio, né, foi o AB, né? Eu era um advogado lá do escritório da advocacia da OAB, lá na Praça Montepio dos Artistas, né? Fiquei um tempo por lá, até tentar me estabelecer, ter pegar a clientela. Então, depois, né, de um certo tempo, temos amigos aqui que me convidaram, a gente fui aqui se estabelecer aqui no escritório desses amigos, atuamos um tempo juntos, mas depois a gente resolveu separar, né? E aí eu tive um escritório lá na Rua das Árvores, né? No centro também. No centro, como é que é o nome dela? Não sei o que é Neto, não estou esquecido aqui. Ladislau Neto. Ladislau Neto, exatamente, né? Foi um importante naturalista, né? Do tempo do Império do Brasil, sim, né? Ele era biólogo e tal, então foi bem dado, né? O nome dessa rua. Não sabia que. E lá ficamos, né? Até eu ingressar no MPT. Nesse meio tempo aqui, atuei no escritório jurídico do Grupo Caetés e depois teve um concurso público na Telasa, né? Telecomunicações de Alagoas S.A. Eu passei e como ficava próximo, né? Isso é que eu não desmontei o escritório, continuei, certo? E atuava, né, no escritório e na Telasa, né? É o famoso fixo, né? É. Como a advocacia tem esse lance do... Eu tenho um amigo que até hoje ele é funcionário da Caixa, servidor da Caixa, aqui, inclusive, aqui no quarto andar, meu amigo do tempo do estágio, né? Uhum. Do jurídico. E ele advoga, ele tem o escritório dele, tem o fixo, é o que tem um fixo bom, como servidor público também, e pode advogar naturalmente não contra a receita que o remunera, né? Mas é bom para a advocacia, isso é interessante. Até que ingressou nos quadros do Ministério Público. Justo.
É. É que aí, em um determinado momento, eu resolvi fazer, né, a questão de concursos públicos. Então, passei aqui na Telasa, passei para juiz do trabalho, só que só a quantidade de vagas que foram oferecidas inicialmente, a colocação que eu tive, fiquei para trás, né? Eram oferecidas 5 vagas e passei em nono lugar, né? É o mesmo concurso que o Dr. Jaziel Ivo, que hoje foi escolhido para desembargador do TRT, ele também passou. Então, só vim ser chamado um tempo depois, quando já estava no Ministério Público. E aí resolvi permanecer no Ministério Público. Procurador por opção, como diria a história. É. Né? Bacana, muito bom, muito bom. Então, eu conheci o senhor já na luta, né? Conheci já na luta, não o senhor. Quando eu comecei, o senhor já estava na luta. Eu conheci o senhor, não sei se o senhor lembra, eu até falei, foi na última eleição que teve para o Sindicato dos Comerciários, e tinha uma chapa da CUT e uma chapa que estava sendo defendida. Quem estava organizando era o falecido Isaac, e a gente tinha uma segunda chapa e uma terceira chapa. Eu fui assessorando um amigo, advogado, que estava assessorando juridicamente a chapa 2, e aí conheci o senhor naquele contexto, porque foi uma eleição muito tumultuada, muito acirrada, que passou um tempo os comerciários com o sindicato até com problemas internos, muitos problemas, que foi uma situação que me parece que foi muito melhorada até com a última gestão, que foi a Renata que se elegeu, e agora tem um rapaz que está à frente. E eu acho que aquele momento foi muito, muito sensível, porque a partir de então eu vi um outro sindicato dos comerciários. E aí eu lhe conheci gerenciando aquela tensão, naquela, como é que eu posso dizer, né? Uma espécie de quintal que tem ali no Ministério Público do Trabalho, né? Na antessala das audiências aqui do MPT de Maceió, administrando aquela confusão. E depois tive uma outra experiência com o senhor, que foi no caso da Alma Viva. Um caso, eu acho que até mencionei com o senhor, que a Alma Viva ela tinha tido uma denúncia grave de uma sala do pensamento, uma espécie de sala do pensamento, que os funcionários acabavam sendo obrigados para ir para lá, e ficavam lá no ócio. E aí teve uma denúncia grande. Mas assim, especialmente nesse primeiro momento, o posicionamento do senhor numa eleição sindical me marcou muito. Os momentos que eu percebi o senhor atuando, e depois eu comecei a observar e percebi que o senhor tinha uma afinidade muito grande com a tutela sindical. E aí, olhando mais a fundo, ver que o senhor participou de um tempo do CONALES, que é exatamente uma coisa muito, muito importante. A conduta antissindical, ela veda, ela atrapalha a atividade sindical, que é o movimento coletivo de trabalhadores. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito da importância do direito sindical, porque eu vejo, e aí é uma opinião minha, que talvez seja, o senhor concorde, mas aí eu também queria saber, eu vejo que o direito sindical, especialmente aqui em Alagoas, ele é um pouco negligenciado, especialmente pela academia e pela atividade que discute o direito. Não vou dizer pelo MPT, porque o MPT ele trabalha com isso e ele acaba sendo chamado pelas demandas sindicais, mas assim, não é uma coisa que a gente vê na faculdade, não é uma coisa que a gente vê congresso de direito sindical, não é uma coisa que a gente vê seminários, não é uma coisa que a gente vê. Eu me formei na faculdade, na extinta FITS, que depois foi FITS, eu me formei ainda era FITS. Depois foi UNIT e agora é UNIMA. E eu passei por toda essa experiência da graduação sem estudar direito sindical. Me parece algo grave. Direito coletivo é muito importante. E eu queria saber da sua opinião, assim, da sua visão sobre a importância do direito sindical, para partilhar, para a gente deixar isso para os nossos ouvintes e espectadores. Veja, Geraldo, essa questão que você coloca é muito importante. A gente, analisando historicamente, a gente consegue compreender que os direitos sociais, de uma maneira geral,
são fruto da luta dos movimentos sociais, em particular do movimento dos trabalhadores, certo? Que engendraram o direito coletivo. Então, o direito individual do trabalho é filho do direito coletivo do trabalho, né? Se fala que na Europa, né, nos cursos de direito do trabalho, nos manuais de direito do trabalho, a primeira parte é o direito coletivo, para depois se estudar o direito individual do trabalho. É o contrário do que acontece comumente no Brasil, né? Apenas aqui dos autores é que eles fazem essa inversão. Um eu estou esquecido aqui o nome aqui, precisamente, o outro é o Ponce de Miranda. No Tratado de Direito Privado dele, ele reservou 2 volumes para tratar do direito do trabalho. E ele começa exatamente falando do direito coletivo do trabalho, para então adentrar nas normas de proteção individual, né? Veja, o direito do trabalho, e aí vem aqui todos os demais direitos sociais, ele começa quando? Né? Exatamente para se contrapor os abusos cometidos na Revolução Industrial na Inglaterra, né? Que é o país que inicia digamos, o que temos hoje chamado capitalismo moderno, né? É a luta pela limitação da jornada de trabalho no século XIX, principalmente essa bandeira, mas aí entra também a proibição do trabalho infantil, que na Inglaterra crianças a partir de 3 anos eram colocadas nas fábricas para trabalhar, certo? As mulheres aqui trabalhavam, chegavam aqui, as grávidas trabalhavam até ter os filhos dentro das fábricas. Se ela estava saudável e tal, ela trabalhava até o momento do parto. E muitas tinham os filhos dentro das fábricas, né? Olha só a situação. Então, aqueles trabalhadores naquela época começaram a encetar lutas para que isso fosse resolvido, né? E realizavam jornadas de 14, 16, 18 horas. Né? Eram uberizados? Eram uberizados? Trabalhadores de aplicativo? Que é o que acontece hoje, né? Eu acho que na verdade, quem dirige, né, a empresa Uber, em certa medida, está desejando voltar àqueles tempos, né? O que eles dizem aqui que é as modernas relações de trabalho é exatamente a volta a um passado que deve ficar só na história, né? Não deixou saudade. Exatamente, né? Então, essa coisa, né, da precarização que nós temos hoje é fruto exatamente de uma visão que tenta desprezar toda essa luta que foi feita no século XIX e insetou todo o século XX, né? Porque o direito do trabalho, primeiro, né, ele é fruto dessa luta dos trabalhadores a nível mundial, aqui no Brasil também, né? E a confluência, digamos assim, de 3 grandes correntes de pensamento. Podemos colocar assim, a primeira corrente de pensamento dos comunistas, socialistas e anarquistas, que eram inclusive os que animavam, né, dirigiam os movimentos dos trabalhadores. Com método, inclusive, né? Uhum. Aí depois entra a Igreja Católica, e aí tem a encíclica Rerum Novarum, né, do Papa Leão XIII. Doutrina social e cristã. a doutrina social da Igreja Católica. E no início, né, nos meados aqui do século XX, vêm as ideias que eu chamo assim do chamado intervencionismo estatal, né? As ideias aqui particularmente, né, o principal líder aqui dessa corrente é o Keynes, né, um economista